gostaria de falar com você nessa segunda mensagem sobre a salvação do pecado. Nós sabemos, todo mundo aqui já deve ter feito seguro, né? Eu perguntei a semana passada, quem já fez seguro? E aí você pode fazer seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida. E eu vou te dar um exemplo hoje de seguro de carro. Se você achar que o seu seguro de carro só cobre contra furto, se roubarem seu carro, se você bater o carro, se alguém bater o carro em você, você não vai acionar o seguro. Mesmo que tenha que pagar a franquia, mas quando você bate num terceiro, em outra pessoa que não é, né, você bateu em alguém, o seguro paga o do terceiro sem você pagar nada. Se você não quiser que arrume seu carro, se não amassar seu carro, o seguro paga sem franquia. Se eu não me engano, a maioria dos seguros são assim. Sim ou não? Sim. Mas se você não souber que você tem aquele direito, ou se você fizer um seguro, não sei se existe, seguro só contra roubo, aquele seguro só vai cobrir roubo. Se você quiser que o seguro pague 110% da tabela FIP se roubarem, você paga um pouquinho a mais. Se você quiser que seu seguro cubra, por exemplo, eu pago o meu seguro para que cubra, como é que chama que busca o carro, Juninho? Como é que chama? Guincho. O guincho, o Juninho é mecânico. Eu pago o seguro para, se eu não me engano, até 1.000 quilômetros de distância aqui de Ribeirão, por causa que eu viajo com o carro. Como eu sou pastor, tem muitos encontros. Ok? Então, na hora de fazer o seguro, o corretor me orientou e falou, você vai pagar um pouquinho a mais, compensa do que eu pagar, se por acaso eu precisar, do guincho. Amém? Então tudo isso a gente vai saber, porque se a gente conhece ou não conhece a apólice de seguro, ou se a gente tem um bom contato com o corretor, que vai nos orientar sobre a apólice de seguro, porque a maioria de nós nunca leu uma apólice de seguro, que é aquele termo que garante que o seu carro, ou que aquilo que nós asseguramos está assegurado. Amém? Então, meu irmão, quando Deus fala sobre salvação, é uma palavra que se deriva da palavra seguro, que na sua raiz, da sua construção arcaica, é seguro, é salvar, manter são e salvo, é resgatar do perigo da destruição, é poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém que está sofrendo uma enfermidade, para fazer bem, para curar, para restaurar a saúde. Então a salvação que nós temos em Jesus Cristo, ela é muito ampla, e se nós não conhecermos, nós não vamos usufruir tudo aquilo que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Assim como se eu pagar para ter um seguro, que se eu viajar e se bater um carro até 800 km, se eu for para o Rio de Janeiro, não sei se dá mais de 800 km, e aí eu não souber que o guincho pode trazer meu carro, para trazer o meu carro lá do Rio de Janeiro até aqui, vou gastar um dinheirão. Eu não vou usufruir aquilo que eu não paguei, e eu vou ter que pagar 2 vezes por aquilo que já está pago. Amém? Então por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, pois Deus diz que o seu povo perece por falta de conhecimento, não só conhecimento da cabeça, mas o conhecimento que eu vivo, que eu experimentei, que eu falei, não, vale a pena fazer o seguro, porque eu bati o carro e buscou o carro lá do outro lado, valeu a pena. Foi algo que eu experimentei, que eu falei, não, vale a pena. Então a gente precisa vivenciar tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. Então por isso que eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia. Você abriu em Marcos 15, nós vamos ler a partir do versículo 22. E hoje nós vamos falar sobre a salvação do pecado. E vamos ver aquilo que Cristo pagou por mim e por você na cruz. A partir do 22. E diz assim: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado.
Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Versículo 33. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Esse, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado e depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Deixa sua Bíblia aberta, oremos. Pai, nós lemos agora a tua santa e maravilhosa palavra, e o Senhor quer falar conosco. Essa noite, Senhor, é noite de salvação. O Senhor quer nos salvar, e nós possamos, ó Deus, então contemplar pelo teu Espírito tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz, tudo aquilo que ele sofreu, que ele padeceu, que ele morreu, tudo aquilo, Senhor, que ele foi insultado, escarnecido, zombado, cuspido, esbofeteado, tudo isso ele sofreu por amor de nós, e que esse amor não seja em vão nas nossas vidas. Foi pago um alto preço, um preço de cruz, um preço do sangue do justo, Filho de Deus. Por isso, vem nos revelar agora pelo teu Espírito, sopra nesse lugar e fala conosco, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e que todo mal caia. Amém. Meu irmão, minha irmã, todos nós conhecemos, pelo menos de contar, talvez não de ler, mas de ouvir a história de Adão e Eva. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança e colocou no jardim do Éden. E Deus deu apenas uma lei, Deus deu apenas uma ordem, para que eles não fizessem. Eles podiam comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que no dia que vocês comerem, nas maiorias das Bíblias, quem lembra e quem já leu, certamente morrerás, está escrito. Mas no original do hebraico está escrito: morte morrerás. E aí a gente sabe, quem aqui já leu a Bíblia, ou já participou de algum estudo bíblico, ou mesmo veio aqui a semana passada, nós vimos que o salário do pecado é a morte. Por que a gente morre? Porque todos nós pecamos. Puxa, mas ele era bom pra caramba, morreu. Por que ele morreu?
Porque diante do padrão de Deus de bondade, eu e você, nós não conseguimos atingir, então nós pecamos. Nosso padrão de bondade é tão ruim, que Deus teve que criar 613 leis do Antigo Testamento. Não só são 10 mandamentos, são 613 leis, para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Se a gente quer ser bom, eu tenho que cumprir todas as 613 leis. E mesmo que eu cumpra essas 613 leis para me salvar sozinho, se um dia eu tropeçar em uma dessas leis, um dia só, a Bíblia diz que toda a lei cai sobre mim. Ou seja, que era como se eu tivesse errado todos os mandamentos. Deus olhou do céu e procurou alguém que não tivesse feito mal. Está lá no Salmo 14 e no Salmo 53, se eu não me engano. Ele viu para os filhos dos homens e viu que todos se desviaram, que todos se corromperam. Não havia um que fizesse o bem, nenhum sequer. Porque quando Adão e Eva escolheram e comeram, aquilo que eles fizeram passou para nós, porque nós somos filhos deles. E todos nós nascemos conhecedores do bem e do mal. E aí a gente acaba escolhendo o mal. A gente acaba falando assim, não, Deus não quer dizer isso, não tem problema isso. E a gente acaba pecando. E aí, por causa disso, Deus alertou o homem: morte, morrerás. Mas aí você vai falar assim, então por que Adão comeu do fruto e Eva e não morreram? Porque quando Deus está falando morte, morrerás, está falando não só de uma morte física. Deus está falando da morte espiritual, da morte física e da morte eterna. Quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus, eles trazem a morte para o mundo. A morte entra na criação, a morte entra na natureza, a morte entra na nossa vida. Não só a morte física, mas a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Como que nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso quando Deus vai dizer para Adão e Eva, quando Adão e Eva, depois de eles comerem, Deus aparece para conversar com eles ali no jardim. Se você vê lá em Gênesis 3, a partir do versículo 8 a 10, eles ouvem a voz de Deus, ou os passos de Deus ali no jardim, e se escondem. E aí então Deus fala: onde está tu, Adão? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Deus é onipresente. Mas estava estranho, porque Adão, a Bíblia diz que Deus ia toda tarde dar um passeio com Adão, e naquele dia ele se escondeu. Ele falou: mas onde você está? Não, eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Porque eu ouvi a tua voz e temi, eu tive medo. Ali já mostrou que ele morreu espiritualmente, porque ele, que era o melhor amigo de Deus, porque ele era a imagem de Deus, ele estava com medo de Deus. Então aí nós vemos que a natureza humana, a partir do pecado ali, passa a ter medo de Deus, passa a não entender as coisas de Deus, e passa a querer ficar longe de Deus. Tanto é que depois o próprio Deus vai expulsar, no versículo 23, Adão e Eva do jardim. Não é bom que eles fiquem aqui no jardim. Deus tem que expulsar o jardim que ele fez. Imagina, Deus fez o jardim para eles e tem que expulsar agora eles. Imagina, o pai faz uma casa para o filho, fala assim: filho, você só cuida da casa. Aí o filho faz tudo de errado, aí agora você vai morar, se vira, filho. Se vira, agora a casa vou deixar fechada. Você acha que o pai vai ficar feliz? Você acha que Deus ficou feliz? Não, porque aí gerou a morte espiritual. E quando Jesus Cristo foi levado até a cruz, ele experimentou por mim, por você, a morte espiritual. Quando chega como a gente viu que ele foi crucificado às 9 horas da manhã, mas quando chega às 3 horas da tarde, Jesus vai clamar em alta voz: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que se ausentaste? Jesus ali naquele momento, porque o nosso pecado foi colocado sobre ele, houve uma quebra da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma quebra que nunca tinha ocorrido em toda a eternidade, porque o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno, amém? Amém. Os três são Deus e é um único Deus, amém? Amém. Mas naquele momento a conexão entre os três foi quebrada,
por causa do nosso pecado. Então Jesus na cruz experimentou a ausência de Deus, para que eu e você não vivamos mais, como diz lá em Romanos 8,14, que o Espírito Santo, a partir do 14 até o 16, testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, porque os que têm o Espírito Santo são de Deus. Nós não recebemos o espírito de medo para ficar novamente atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, que clama Abba, Pai. Então Jesus ali na cruz, ele conquista para nós o quê? A vida espiritual. A salvação começa com a vida espiritual, porque Jesus vai dizer assim: ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Amém? Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Deus, ele nos dá a vida espiritual. Amém? Por aquilo que Cristo conquistou na cruz. Então quando ele diz Eli lama sabachthani, ele está dizendo: olha, eu conquistei por você a salvação da morte espiritual. Você não precisa mais ter medo de Deus, você não precisa mais ficar longe de Deus. Não é um lugar, ali não tinha um templo. Quando Adão e Eva, não era um templo, não é um lugar. Deus mora dentro de mim e de você. Ele fez imagem e semelhança para morar. Ele colocou o Espírito Santo de fábrica em nós. Mas por causa do pecado Deus não pode. Mas em Cristo Jesus ele pode voltar a morar dentro de nós, amém? Mas Jesus não experimentou só a morte espiritual, ele depois foi experimentar a morte física. Ele sofreu dores, ele sofreu a nossa doença ali na cruz, até que ele morresse. Quando Deus, ele cria o homem e a mulher, ele não cria para você, mulher. Quem aqui já teve filho? Para ter muita dor assim, falar: nossa, que dor terrível, que dizem que não existe uma dor tão igual. Mas foi consequência, mulher, do pecado de Eva. No versículo 16 lá do capítulo 3, diz que a mulher, Deus disse à mulher: eu multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Deus não fez a gente para ter dor, mas por causa do pecado tem dor. E aí vai entrar a doença. E aí depois vai entrar a morte. Depois Deus vai dizer pro Adão: ó, você vai ter que trabalhar e vai ter que suar o suor aí do teu rosto para comer o pão de cada dia. Mas você também vai voltar para o pó, porque do pó foi formado e para o pó você vai voltar. A morte entrou, por causa do pecado entrou, é consequência. Amém? Então Jesus, no versículo 37, diz assim: mas Jesus, dando grande brado, expirou. Quando fala expirou, preste atenção, a Bíblia tem figura de linguagem que significa assim, imagine que quando você, não sei se você já teve essa oportunidade de você saber que alguém morreu, e você que vai comunicar a pessoa mais amada, mais querida, né, que aquela pessoa morreu. Aí se você chegar assim: ó, o fulano, o que aconteceu? Morreu! Aí você mata o outro. Aí você chega o quê? Com calma. Então, sabe, ele foi para melhor. Quando você fala ele foi para melhor, você está fazendo um eufemismo, você está falando mais calmo, para a pessoa absorver mais devagar. Foi para melhor, né? Foi para melhor, né? Melhor do que falar, né? Então a Bíblia está dizendo: ó, Jesus expirou, Jesus morreu ali. E por que ele morreu? Porque na cruz, como diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo que for pendurado no madeiro. Ele experimentou a nossa morte. Era para eu e para você morrermos, mas quem morreu? Jesus, para que a gente não experimente a morte. Jesus experimentou a morte, para também poder nos dar o que? Vida e vida eterna. E a gente sabe que qual que é o lugar daquele que peca? Qual que seria o lugar de quem peca? O inferno. E a Bíblia diz, olha lá em Atos 2:27, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quando Jesus morreu, e nós vimos que ele morreu, que José de Arimateia foi lá e pegou o corpo de Jesus, ele foi sepultado. Jesus, ele foi até a parte inferior da terra, diz lá em Efésios. Jesus, ele foi pegar o cativo, aqueles que tinham morrido crido, como Abraão,
Isaac, Jacó, Davi, ele foi resgatar esses, mas ele também foi lá no inferno, pegar a chave da morte do inferno, das mãos de Satanás. Jesus experimentou o inferno, ele foi até lá, no meu e no seu lugar, para que eu e você não venhamos experimentar a morte eterna. Amém? Por isso que a salvação do pecado, ela é muito maior do que só uma coisa, só eu pensar que quando morrer eu vou para o céu. Para que eu possa ir para o céu, a salvação de Jesus do pecado, preste atenção, anote aí, a sua vida depende disso, ela começa pelo perdão do pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Deus é justo, meu irmão, ele não é que nem o pessoal do nosso Supremo Tribunal, STJ, que vai lá e dá um habeas corpus para quem não tem direito. Não é só por causa do Lula, não tem direito, a lei diz, a Constituição diz que não pode. Já foi julgado em segunda instância. E aí compram alguns e eles votam contra. Então, Deus não é assim, ele não tem os favoritos que ele favorece. Amém? Ele diz assim, a alma que pecar, essa vai morrer. Quem pecou? Todos. E aí? E aí que daí Jesus conquista para nós o que na cruz? O perdão dos pecados. Quando ele derrama o seu sangue, diz lá em Hebreus 9:22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O judeu, ele tinha que pedir perdão para Deus, e para pedir perdão para Deus, ele tinha que comprar um animalzinho, tinha que ir lá no templo, e tinha que matar esse animal, tinha que pôr a cabeça no animal, que era como se ele passasse o seu pecado para aquele animal, e aquele animal inocente, aquele animal que não poderia ser um animal danificado, tinha que ser um animal saudável, tinha que ser um macho, morria no lugar daquela pessoa, porque sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Mas eles tinham que matar animal, toda vez que eles iam lá no templo, eles tinham que matar um animal, e o animal preferido, quem tivesse dinheiro, quem tivesse condições, era o cordeiro. Os pobres levavam 2 pombinhas. Então Jesus, quando ele morre da cruz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Para quê? Para que ele traga primeiramente para mim e para você, sobre o nosso pecado, perdão de pecado. Olha o que diz em 1 João 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós somos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia vocês pecarem, nós temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Por quê? Porque ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Você sabe como que Pilatos se certificou que Jesus havia morrido apenas em 6 horas? Pilatos ficou espantado que Jesus tinha morrido só em 6 horas. Porque às vezes a pessoa demorava 9 dias para morrer na cruz. Ok? Era uma propaganda de Roma para ninguém ir contra Roma. Você ia entrar na cidade e tinha alguém pendurado lá na cruz. Aí você pensava assim, melhor eu não ir contra Roma, porque senão eu vou para a cruz. Mas Jesus morreu em 6 horas. Porque ele foi castigado severamente da cruz, e porque ele tomou o nosso pecado sobre ele. Mas aí, para certificar que Jesus havia morrido, um soldado foi lá e transpassou Jesus do lado, e caiu o quê? Você sabe o que caiu depois que enfiaram a lança aqui em Jesus? Água e sangue. Jesus derramou o seu sangue na cruz para trazer perdão do pecado. Então, quando o diabo falar para você que você não merece perdão, é verdade, eu e você não merecemos, mas Jesus Cristo conquistou por mim e por você o perdão do pecado. E aí eu posso confessar a Deus o meu pecado. Amém? Para quem que eu vou confessar? Para Deus. Mas para confessar eu tenho que primeiro assumir que eu estou errado, sim ou não? E foi o que aconteceu com uma mulher pecadora. Lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, conta a história de uma mulher pecadora, provavelmente era uma prostituta, e ela sabia que Jesus estava na cidade, e Jesus estava jantando na casa de Simão, não Simão Pedro,
Não Simão leproso, Simão era um fariseu, recebeu Jesus em sua casa, e aí de repente Jesus estava lá jantando com ele, entra uma mulher desesperada, olha para Jesus, vê os pés de Jesus sujos, começa a chorar, e lava os pés de Jesus que estão sujos com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, e aí depois ela estava levando um perfume para Jesus, um perfume caro, não é que nem esse perfume que a gente compra e paga 10 vezes lá na Renner, mas era um perfume mais caro ainda, porque geralmente aquele perfume equivalia a 10 meses de salário, né, de um salário mínimo. Vamos imaginar um perfume de quanto? 10 meses de salário mínimo, R$1.000? Faz a conta? 10 mil reais ela vai lá e quebra ali sobre Jesus naquele momento. E aí o que acontece? Simão, que era fariseu, que viu que aquela mulher era uma pecadora, ou seja, provavelmente uma prostituta, fala assim, se esse homem fosse profeta de Deus, não deixava essa mulher ficar tocando nele, beijando o pé nele, essa mulher aí, não pode deixar, né? Jesus deixou. E aí então Jesus conta uma história para ele. Olha, havia um homem, eu estou parafraseando, ok? Eu estou falando na nossa linguagem, tá bom? Não estou falando igual a Bíblia, tá? Havia um homem que devia R$500 para uma pessoa. E também havia um outro homem que devia R$50. E aí esse homem então decide perdoar os dois. Aí Jesus pergunta assim para Simão: Simão, ele perdoou os dois porque os dois não tinham como pagar. Agora, qual que aquele homem amou mais? Aquele que emprestou o dinheiro. Qual que ele amou mais? Aí Simão pensou, o quê? Quem que ele amou mais? O que devia mais. Provavelmente o pobre, porque devia mais dinheiro. Ele falou, você falou bem. Eu vim aqui na sua casa, e quando você entrava na casa do judeu naquela época, a pessoa te cumprimentava, a gente sabe que a gente tem que ter boa educação quando recebe alguém na nossa casa, sim ou não? Eu, como pastor, vou fazer visita, às vezes não me dão nem água. Às vezes não me dão nem a paz do Senhor. E tem casa que me preparam tanta coisa que eu saio de lá pesando 10 quilos a mais. Amém? Glória a Deus. Depende da família, depende da situação da pessoa também. Amém? Né? Agora você vai preparar uma janta gostosa, um almoço gostoso quando for na sua casa. Mas aí, Simão não recebeu bem Jesus. De propósito. Ele não deu um beijo em Jesus, que era um costume. Ele não passou óleo na cabeça de Jesus. E não lavou os pés de Jesus. Mandou não ele que ia lavar, mas o servo ali da casa ia lavar os pés de Simão, de Jesus. Porque andava na rua e ficava com o pé sujo. Aquela mulher faz tudo, ela não tem toalha, não tem água. Imagina o quanto que ela não chorou. Né? Você já imagina o quanto era comprido aquele cabelo. E ainda quebrou o vaso. Aí sabe o que Jesus disse para aquela mulher? Preste atenção. No versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aquela mulher manifestou o amor que tinha pelo seu Senhor. Amém? Aquele homem não. Então, quem que Jesus falou que recebeu salvação? O homem que era mais certinho ou a mulher que era mais errada? Porque manifestou a fé. E quando a gente recebe perdão de pecados, eu manifesto a minha fé. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Aquela mulher provavelmente era um choro de arrependimento, porque não tem como eu ter perdão de pecados. E por isso que eu olho para esses políticos e não vejo nenhum pingo de arrependimento. Eles sempre negam tudo. Mas o próprio Lula, se você olhar nos vídeos na internet, ele já confessou. Ele falou, no processo do meu apartamento, tem vários vídeos falando, no processo do meu apartamento. O que eu estou querendo dizer para você? Eles não conseguem confessar o erro. Mas preste atenção, eles não conseguem confessar o erro porque eles não conhecem Jesus. Mas aquela mulher conhecia Jesus. E você nessa noite tem a oportunidade de receber salvação porque você conhece Jesus. Você tem a oportunidade de confessar o seu pecado porque você conhece Jesus. Amém? E aí eu recebo o perdão dos pecados.
Mas além disso, Jesus também, presta atenção, não só trouxe perdão do pecado na cruz, Ele trouxe libertação do pecado. E qual que é a diferença, pastor? Você está anotando aí, sua vida depende disso, você não está anotando. Anota, meu irmão. A sua vida depende disso. Salvação do pecado. Libertação do pecado. O que é isso, pastor? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz, olha só, que todos que recebem Jesus, está lá em João 12, Deus deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Quando eu recebo Jesus pela fé, confesso Ele com a boca como meu Senhor e creio no meu coração que Ele é o meu Salvador, eu sou salvo. E quando eu sou salvo, Deus coloca, dá de brinde o Espírito Santo. Por quê? Porque se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, 1 João 3,9, que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Meu irmão, Jesus falou assim, quem vive na prática do pecado é escravo do pecado. Esses políticos que a gente está falando aqui, eu não quero defender partido A ou partido B, eles não conseguem sair da corrupção, porque eles estão presos. Não existe mais livre-arbítrio. Presta atenção, nós como metodistas, presta atenção, não existe mais livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é poder escolher se eu quero seguir a Deus ou se eu quero seguir o pecado, o diabo. Por quê? Quem tinha essa oportunidade só foi Adão e Eva no jardim do Éden. Eles puderam escolher. Mas a pessoa que nasce no pecado, a Bíblia diz que ele é escravo do pecado, que o príncipe da potestade do ar atua sobre ele, que não consegue entender as coisas de Deus e que não consegue se voltar para Deus. Não consegue sair do ciclo do pecado porque ele é escravo do pecado, por mais que ele tenha uma boa religião. Foi isso que Jesus disse para aqueles fariseus: se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer dos seus pecados, vocês são escravos. Eles dizem, nós não somos escravos, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus vai dizer, não, vocês são escravos, porque aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Então agora que eu sou nascido de Deus, eu não vivo mais na prática do pecado. Por quê? Porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu recebo o perdão do pecado, mas eu recebo libertação daquele ciclo do pecado. Então se eu era mentiroso, se eu sou filho de Deus, o que Jesus disse sobre a mentira? Quem que é o pai da mentira? O diabo. Ele disse para aqueles homens, nesse mesmo capítulo 8, vocês são mentirosos e assassinos, e o pai de vocês é o diabo, não é Deus. Diabo foi mentiroso e foi homicida desde o princípio. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão, quando Jesus morre na cruz, Ele conquista para mim e para você a libertação do ciclo do pecado. Você tem uma fraqueza, você tem um calcanhar de Aquiles, ou você fala mal das pessoas, ou você gosta, desculpe eu dizer, mas mais de 30%, né? Não sei hoje os dados, não estou com os dados atualizados, mas o tráfico da internet é pornografia. Dizem que a cada 10 pessoas que entram na internet, 3 é para ver pornografia. Então se todo mundo entrar aqui na internet, se nós temos 50 pessoas aqui, ok? Se tivesse 100 seria 30, se tem 50 são 15 pelo menos acessam pornografia. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu tenho que trazer a palavra e aplicar na minha vida, senão eu vou escarnecer o nome de Jesus. E eu falei só de 2 pecados, podia falar muitos outros, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo na cruz conquistou a libertação desse ciclo. Eu e você não temos mais desculpa para ficar pecando. E eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu era um publicano, Zaqueu era um cobrador de impostos, Zaqueu tinha o esquema do mensalão, da Petrobras, daquela época, um esquema para roubar dinheiro, e ele era muito rico. Ali
na cidade de Jericó, que era uma cidade grande, as pessoas tinham que passar por ali e pagar imposto. Ele trabalhava para Roma, ele era judeu, e ele não cobrava o imposto devido, ele cobrava mais, e por isso que ele era rico. Ok? Só que ele era rico, poderoso, tinha fama, mas ele sabia que tinha algo faltando na vida dele. Então ele ouve falar de Jesus, um Jesus que tem entre os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos, Mateus, que era um publicano. Então ele vai atrás desse Jesus, e aí ele sobe na árvore. Ele era baixinho. Você já viu algum rico subir numa árvore? Quem já viu? Então ele sobe na árvore para ver Jesus, e quando Jesus passa embaixo daquela árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, hoje é necessário que eu esteja na sua casa. Porque Jesus queria trazer salvação sobre a vida de Zaqueu, sobre a casa de Zaqueu, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. O preço de Jesus na cruz pode salvar até o pior dos nossos políticos. Amém? Amém. Mas eu tenho que querer ser salvo. Não adianta só dizer eu acredito em Deus. Zaqueu acreditava em Deus. Jesus foi até a casa dele. O pessoal falou mal. Como que Jesus pode entrar na casa desses políticos? Vamos imaginar nos dias de hoje. Como que Jesus pode entrar na casa do publicano? E aí então, quando Jesus estava lá, nós não sabemos quantos dias, quanto tempo Jesus ficou ali, se eles estavam jantando, estavam sentados na mesa, a Bíblia não diz, são só especulações, mas diz que em algum momento Zaqueu se levantou e disse para Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei, eu roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Libertação do pecado traz uma novidade de vida. Eu não vou mais cometer o pecado, e agora eu vou cometer a justiça. Se eu tiver que restituir aquele que eu fiz o mal, eu vou restituir, porque agora você se tornou um filho de Deus. Agora você é imagem de Deus. Agora o Espírito Santo mora em você. E aí então Jesus pode responder no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, pois também este era filho de Abraão. Jesus fala ali soteria, que vem da palavra sozo. Hoje o sozo entrou nessa casa. Como ele disse para aquela mulher: tua fé te salvou. Quando ela recebeu perdão, sozo, salvo. E agora é soteria, salvação, que vem da palavra sozo. O que eu quero te dizer, meu irmão? O ciclo do pecado para mim acabou. A gente não tem mais desculpa de ficar pecando. Se nós pecamos, é porque está escrito lá em Tiago 1,13 que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pela sua própria vontade, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meu irmão, mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, e em todas as coisas, meu irmão, Ele venceu. E porque Ele venceu a tentação, eu e você, nós podemos vencer a tentação. Eu e você não temos mais desculpa para o pecado. Presta atenção, você não tem mais desculpa para o pecado, eu não tenho mais desculpa para o pecado. Não temos. Jesus nos libertou na cruz. É uma salvação completa, que traz perdão e que traz um fim de um ciclo de morte. Porque se você cometeu o pecado, Deus pode nos perdoar depois, claro, Ele perdoa, mas a consequência momentânea do pecado vai ter. É só você olhar para a vida de Davi. Davi recebeu o perdão de Deus depois que ele cometeu adultério com Batseba, e que matou o marido dela. Mas depois só deu problema na vida dele, os filhos vão matar um ao outro. Ele tem 4 filhos mortos depois de tudo que ele faz. Consequência do pecado dele. Amém? Então Deus quer quebrar esse ciclo de morte na nossa vida, porque Cristo conquistou por nós na cruz. E Cristo hoje vive para interceder por mim e você, para vencermos a tentação. Por isso Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso: livra-nos da tentação e do mal. Então dentro de mim e de você já está aquilo que nos liberta desse ciclo, amém? E por fim, meu irmão, Jesus Cristo nos libertou da consequência eterna do pecado. Qual que é a consequência eterna do pecado? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual que é a consequência eterna do pecado? A morte eterna. Um dia Deus vai pegar o inferno,
e vai pegar as pessoas que estão no inferno, e as pessoas que estiverem mortas, que ainda não foram para o inferno, que tiverem morrido naquele momento, e vai colocar no lago de fogo de enxofre. E diz assim a Bíblia: e essa é a segunda morte, que vão ficar ali para sempre, sem a presença de Deus para sempre, um lugar onde a ira de Deus vai reinar para sempre. Mas Deus não escolheu aquele lugar nem para mim nem para você. Por isso que Ele enviou Jesus na cruz. Por isso que Jesus experimentou o inferno por mim e por você. Então por isso a gente tem que entender o seguinte: como na vida daquele jovem rico. Aquele jovem rico chegou para Jesus, se prostrou diante de Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era um homem rico, mas ele sabia que por mais que ele fosse judeu, estava faltando algo na sua vida, que era a vida eterna. Porque a vida eterna não é só quando morrer, começa agora, no meu relacionamento e no seu relacionamento com Deus. Davi vai dizer que ele pede para Deus: Deus, renova a alegria da tua salvação. Quando eu estou salvo, eu estou em paz com Deus. Amém? Glória a Deus. Ele sabia que havia algo só faltando. Daí Jesus fala para ele: você sabe os mandamentos? Ele repete alguns mandamentos ali. E aí ele fala: mas falta uma coisa ainda para você. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E aí aquele homem jovem rico vai embora triste. Por quê? Por mais que ele seguisse todos os mandamentos, ele amava o dinheiro acima de Deus. E ele podia ter se tornado um apóstolo e não se tornou. E aí o que acontece depois disso? Os apóstolos vão chegar para Jesus e vão perguntar assim: Jesus, no versículo 23, eu estou lendo a história em Mateus 19. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E aí o que Jesus responde? Jesus, fitando neles o olhar, ou seja, Jesus olhou para eles, para que eles prestassem atenção no que ele estava dizendo e dar ênfase. Disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é. Então Ele pode salvar qualquer um. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E aí então Jesus vai dizer assim, Pedro vai dizer assim para Jesus: então ele falou: Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar num trono de glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém muitos serão últimos, e os últimos primeiros. Jesus conquistou na cruz para nós perdão de pecado, libertação do pecado e libertação da consequência eterna do pecado. E nessa noite, meu irmão, eu quero que você saia daqui com a certeza da sua salvação, pelo aquilo que Cristo conquistou. Mas eu quero dizer para você, se você quer ter a certeza mesmo, o melhor caminho é se tornar um discípulo. Não é só vir na igreja e sentar no banco no domingo. É muito mais que isso. É se tornar alguém que abandonou tudo por causa de Jesus. Esse Jesus não só prometeu a vida eterna, mas prometeu muito mais. Porque Deus quer nos salvar por completo. Porque Jesus conquistou, sofreu tudo isso na cruz por mim e por você. Amém? Hoje é noite de salvação. E eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ou que ainda não tenha confessado ou ouvido dessa forma que ouviu hoje e agora, de repente, mesmo já na igreja, já estava um tempo na igreja, já era batizado nas águas, mas aí um dia um pastor chamou na frente, naquele dia não sei o que aconteceu, eu fiquei de pé, levantei a mão, fui lá na frente, quando eu vi já tinha
E eu creio que naquele dia eu nasci de novo. Até aquele dia eu só ia na igreja. Eu só tinha tomado banho. Mas daquele dia em diante eu creio que eu nasci de novo. Amém? E Deus começou a agir na minha vida e vai continuar até o fim de todos nós. Porque nós precisamos ser salvos todos os dias. Por isso nessa noite, eu quero perguntar, tem alguém aqui que nunca recebeu, ou que gostaria de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É só levantar o seu braço. Eu quero orar com você e por você. Amém? A Bíblia diz, em Atos 2:21, e acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. É fácil assim por causa daquilo que Cristo fez. Tem alguém, não é apelação, é apelo. Amém? Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para o Senhor Jesus? Então eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, nessa noite nós ouvimos tudo aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Perdão de pecados, libertação do pecado e vida eterna. Deus, nós queremos viver isso. E nós queremos abandonar tudo por Ti. Nós nos queremos tornar discípulos que são aqueles que continuam a obra de Cristo com as suas vidas, pregando com as suas vidas e falando com a sua boca daquilo que Cristo fez por nós todos os dias. Por isso, Senhor, vem nos salvar nessa noite. Nos salva, porque nós somos maus por nós mesmos. Muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, fazemos o mal. Mas o Senhor já providenciou a saída da tentação, a saída do mal que é em nós, por aquilo que Cristo conquistou. Nos ajuda, nos dê discernimento do Teu Espírito, nos revela a Tua palavra, para que nós possamos vencer a tentação, e para que nós possamos permanecer na Tua presença, Deus. O Senhor nos dá livre acesso agora, através do sangue de Jesus, um novo e vivo caminho à Tua presença, como nós cantamos, para entrarmos na sala do trono, que nós possamos viver isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Lembre-se que a salvação não é só no fim, é agora. Quando você precisar de salvação, é só você falar com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado, a gente pode ser tentado? O pastor pode ser tentado? Então nessa semana eu falei, Senhor, me ajuda. E Deus me ajudou. Amém? Mas eu tenho que me escolher. E eu tenho que escolher se eu quero ceder à tentação ou se eu quero a libertação. É só você clamar, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.